Salve, boa noite. 9 de abril de 2023, Páscoa. A Páscoa, ela provém de uma palavra hebraica, pesach, e significa passagem, que já foi comemorado de várias maneiras na antiguidade por povos diferentes. E os cristãos comemoram como a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, a Páscoa. Outro dia, conversando com uma colega sobre algumas coisas que têm acontecido na sociedade, algumas coisas bem impactantes. E aí, essa pessoa falou que estas loucuras, estas monstruosidades, que a causa é a falta de Deus na vida das pessoas. Essa foi a justificação e a resposta dela para essas coisas que têm ocorrido. A falta de Deus na vida das pessoas. E aí a gente pode começar a refletir em cima dessa frase, perguntando, né? Quem é Deus? Como é que Deus pode estar na minha vida? Se as coisas ruins que acontecem é a falta de Deus na vida, quem é Deus e como eu posso ter Deus na minha vida, né? É uma resposta que ela não se complementa, né? Ela não satisfaz, porque eu sou obrigado a identificar Deus, a ter o conceito de Deus e saber de que forma Ele pode atuar na minha vida, como é que eu posso me relacionar com Deus, né? E aí a gente já começa a ter um pouco de dificuldade devido às crenças. Já existiu e existem muitos deuses pelo mundo, vários deuses. Cada grupo, cada segmento acredita em um Deus, né? E assim, a cultura racional, outro dia perguntaram se a cultura racional acredita em Deus, se para a cultura racional existe Deus. A cultura racional é obra de Deus. Deus, para a cultura racional, é o racional superior, habitante do mundo racional, o nosso mundo de origem. Racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Racional superior
é uma energia superior a todas as energias. Racional superior é o verdadeiro Deus. A cultura racional é obra do racional superior, é obra do verdadeiro Deus. É obra que foi feita para nos revelar a origem do homem e a origem do mundo. A gente pode também dizer que já existiu, de forma geral, 3 deuses. O primeiro Deus, o Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus do olho por olho e dente por dente, um Deus magnético. Depois a gente pode dizer que houve uma mudança por um segundo Deus, que é o Deus do perdão, que é o Deus do amor, que é o Deus comparado à energia, um Deus elétrico. Então, o primeiro Deus, um Deus magnético, o segundo Deus, um Deus elétrico, ou seja, que o comportamento ele já muda, né? Enquanto lá na antiguidade era autoritário e se pagava na mesma moeda, no segundo milênio ou no esse segundo Deus, ele já perdoava, né? Ele já era o Deus do bem, um Deus bom. E um exemplo para a gente deixar bem claro essa nossa reflexão, a gente pode pegar aquele exemplo do apedrejamento lá daquela senhora, onde ela cometeu um crime e as pessoas foram para apedrejá-la na lei antiga. E aí eles foram impedidos de fazer aquilo e foram impedidos por alguém, nesse caso Jesus Cristo, que o calendário nosso é contado antes e depois de Cristo devido à sua importância, para marcar bem essa passagem do primeiro Deus para o segundo Deus, digamos assim, que disse que atirasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecados. Então, ninguém atirou aí a pedra naquela senhora, demonstrando aí essa mudança. Eles já não seguiram a lei antiga, já começaram a ter um outro tipo de comportamento. Então é o Deus do bem, é o Deus do amor e é o Deus elétrico, né? Comparando as energias magnética e elétrica. E por último, então esse segundo, o elétrico, é o Deus da fé, né? É o Deus das crenças, é o Deus das esperanças, né? E por último, a gente tem um Deus que vai justificar e que vai clarificar e que vai explicar os dois
primeiros deuses. Então, esse terceiro Deus seria o Deus do saber, seria o Deus do conhecimento, seria o Deus racional. Seria o Deus racional. O terceiro Deus. E a energia já é uma outra energia, já é uma energia do nosso mundo de origem, sim, é uma energia racional. É uma energia que pode revelar, que pode nos mostrar através do saber a identificação desse Deus, com provas e com comprovações. Haja vista que o Deus do primeiro milênio, digamos assim, era o Deus do medo, o Deus vingador, que justiceiro, né, ciumento, e nunca ninguém o conheceu. Assim como o do segundo milênio, o Deus que perdoa, o Deus do amor, mas que também não era mais aquele Deus mau, vingativo, justiceiro, já era um Deus do bem, do amor, mas que também ninguém conhecia, e sim somente através da fé, da esperança e das crenças. Vindo então agora a fase redentora do terceiro milênio, com a energia racional para trazer a racionalização dos povos, a era dourada, em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber voltar para lá. Então, Páscoa significa passagem, não é mesmo? A nossa vida, ela é uma passagem, ela é provisória. Se ela é uma passagem, é provisória, nós não somos daqui, como foi representado também. Então a gente passa e vai se transformar, vai para o nosso lugar de origem. Aqui não é o nosso natural, por isso que nós não somos eternos aqui, estamos de passagem por esse mundo. Então essa reflexão é para mostrar os três deuses que nós já tivemos. Um Deus magnético, mau, justiceiro, representado lá no Antigo Testamento. Um Deus bom, do amor, representado aí com a vinda de Cristo. Elétrico, aparentemente. Por que aparentemente? Porque nós não chegamos a conhecer, a ter contato, né? E por último, sim, o Deus racional, o Deus do saber, o Deus do conhecimento, porque todos querem saber, provar e comprovar, do que acreditar, do que a ter fé, do que a ter esperança. É bem mais seguro você saber, ter as provas, do que você apenas acreditar, não é mesmo? Então essa era dourada
essa era chegou, a era do conhecimento verdadeiro da nossa origem, que veio para nos desencantar através da obra Universo em Desencanto, que é a obra do racional superior. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que Deus, no terceiro milênio, ele se identifica. Ele diz quem ele é e ele traz a chave, ele traz a solução dos seres aqui de baixo, que somos nós que estávamos perdidos, sem saber de onde viemos e nem para onde vamos, muito menos o que significa tudo isso que está aqui. Então, a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus e que veio para resgatar todos os seres humanos. Porque todos os seres humanos são da mesma origem racional do mundo racional. Por isso, todos temos raciocínio. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E a verdade, ela é uma só. A verdade é racional, assim como Deus é racional. O Deus do terceiro milênio se identifica. Deus do terceiro milênio é o Deus racional. Então, como perdidos de alguém que sai de casa e se perde no meio do caminho e quer voltar sem saber como, sem saber qual o caminho retornar. E o caminho para retornar é o caminho inverso. Não existe vários caminhos. Existe um caminho só que vai dar na porta da casa em que nós saímos. Que a cultura racional conta com detalhes como isto aconteceu, que é o antes de nós sermos dessa forma. Hoje nós estamos uma forma, mas a cultura racional, ela conta o antes do ser como foi. Nenhum conhecimento aqui da Terra explica isso. Ele começa o conhecimento aqui da Terra do que já existe, mas nenhum fala do conhecimento antes do ser, como era. E é isso que não nos permitia fazer esse contato com a nossa origem, porque a gente não sabia, não tinha como saber para fazer essa ponte, para fazer essa passagem, para fazer essa ligação. Com a cultura racional agora a gente sabe, a gente pode saber e a gente pode fazer essa ligação. A gente pode manter esse contato. Não mais através da crença, da fé e da esperança, e muito menos do medo lá atrás, e sim através do desenvolvimento do nosso raciocínio. Na nossa cabeça tem 3 máquinas. Tem a máquina da imaginação, do lado esquerdo do cérebro. Tem a máquina do pensamento, do lado direito do cérebro. E tem a máquina do raciocínio, que é a glândula
pineal. Essas máquinas, cada uma trabalha com uma energia. São 3 glândulas. Então, são 3 glândulas. É a glândula hipófise, que é a da máquina da imaginação. Tem a glândula do hipotálamo, que é a da máquina do pensamento. E tem a glândula pineal, que é da máquina do raciocínio. O raciocínio, que está bem no centro da nossa cabeça, é que nos vai trazer o equilíbrio para a nossa vida aqui. E ele precisa ser desenvolvido com a energia da origem dele. E o raciocínio, ele não é daqui desse campo elétrico e magnético. O raciocínio, digamos assim, ele é uma centelha. Muitos conhecem como centelha divina. Mas, na verdade, o raciocínio ele é um habitante do mundo racional, mundo da nossa origem, que está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E precisa essa energia que está materializada ali ser desmaterializada pela energia racional contida nos livros Universo em Desencanto, para que ele retorne ao seu estado natural. Por quê? Porque a gente está vivendo aqui num local e a gente precisa saber que tudo que é feito e os efeitos, ele tem uma causa, ele tem um porquê de existir. O ser humano, ele é dessa forma, tem o porquê, tem a sua causa, tem a razão. O mundo é dessa forma, tem o porquê, tem uma causa e tem uma razão. Assim como o sofrimento, assim como tudo que acontece, assim como toda essa organização funciona. Existe o porquê, existe uma causa, existe forças atuando continuamente para que as coisas elas caminhem para onde tem que caminhar. Por quê? Porque existe um sentido, existe o porquê da sua vida, existe um porquê desse mundo. O mundo e a nossa vida não é aquilo que a gente pensa ou imagina ou tem vontade de fazer. A vontade que a gente tem em fazer, desrespeitando ou não querendo saber dessas causas, dessas bases que sustentam tudo e orientam, o resultado é as coisas ruins que acontecem, que estão acontecendo e que trazem o sofrimento para todo mundo. E a causa da violência, já foi dito aqui em outros momentos, que é uma mudança de fase natural da natureza. Nós estamos na fase racional, a fase dos habitantes do mundo racional. A fase que impera a energia racional. Então, para ter equilíbrio, para se equilibrar na vida, é através do saber, é através do desenvolvimento do raciocínio que é feito por essa energia. A fase do pensamento e da imaginação terminou. Não tem mais ninguém pensando. Antigamente, a natureza alimentava o aparelho, o ser humano, com o pensamento. Então ele tinha um equilíbrio aparente. As coisas davam certo.
Com a mudança de fase, a natureza ela não alimenta mais o pensamento dos pensadores. Então ele não pensa mais. O que acontece hoje são transmissões do povo da baixa atmosfera. Não é mais pensamento, e sim transmissões de seres que têm uma função também, que é lapidação e liquidação do animal racional. A fase do pensamento acabou, isso significa dizer que a fase do animal racional também terminou. A fase agora é a fase racional, a energia racional, e é a fase do aparelho racional. Então, para se emparelhar agora, é através da energia racional, por isso que se fala aparelho racional. Porque nós somos aparelhos, transmissores de energias, movimentado por energias, por transmissões. E para se ter o equilíbrio hoje, nessa nova fase, é desenvolvendo o raciocínio para se ligar nessa energia racional, para se ligar nesse mundo racional que é o mundo da nossa origem e poder aí assim voltar para lá. Então esse é o objetivo da cultura racional. É a redenção da humanidade através da razão, da nossa causa verdadeira. Por isso que se diz que a cultura racional é a verdade das verdades, porque ela tem base, porque ela tem lógica e porque ela é racional. Tudo é racional. A causa disso tudo é racional. A origem é racional. E aqui nós sofremos e morremos porque nós estamos fora do nosso natural. O que a gente precisa fazer é retornar para o nosso estado natural. Salve!